Bom, boa tarde, quase boa noite, né, a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento do Engenheirando. Bom, o evento de hoje a gente vai falar sobre o cinema ajudando nas competências socioemocionais. E para falar um pouco mais sobre, a gente convidou a professora Michele, que vai falar um pouquinho com vocês. Ela é também coordenadora da São Judas na parte de gestão. E ela veio aqui falar um pouquinho mais para vocês sobre as competências socioemocionais e como o cinema, né, pode ajudar a gente nisso. Mi, vou deixar com você a palavra e pode seguir. Obrigada, viu, Ju? Oi, gente, boa tarde a todos. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, com um grupo tão motivado a se entender um pouquinho mais e a entender como é que o cinema pode ajudar a gente, trazendo, né, as soft skills onde a gente se reconhece. Aí eu queria saber aqui quem é que gosta de cinema? Ou quem é que gosta de soft skill que resolveu comparecer aqui hoje? Quem tem preferências no cinema que pode me falar? Esse nosso momento aqui ele precisa ser bastante participativo, tá? Então eu os convido a ou utilizar o chat ou abrir o microfone. Essa sala aqui é aberta, essa sala aqui é para vocês. Eu não tenho muito conhecimento de cinema, não. Estou mais pela curiosidade mesmo. Quem está falando? Ronilson. Oi, Ronilson. Curiosidade é o que nos move, né? Que nos tira da zona de conforto. Muito bom. Então, eu vou começar aqui com o nosso questionamento, né? Como que o cinema nos ajuda a desenvolver as competências socioemocionais para o mercado de trabalho? E aí, eu começo com uma reflexão que vem lá do Fórum Econômico Mundial, quando ele divulga, né, o seu famoso relatório anual, The Future of Jobs, que mapeia os empregos e as habilidades para o futuro. Então, é importante a gente saber que tem alguém, né, ou várias pessoas preocupadas em nos ajudar a entender melhor quais são as soft skills, o que a gente precisa desenvolver para conseguir uma posição melhor no mercado de trabalho. E aí, esse fórum, ele traz uma informação aqui muito importante para a gente, de que até 2025, ou seja, né, mais 4 anos, a automação irá eliminar 85 milhões de empregos no mundo, né? Enquanto a nova divisão de trabalho entre máquinas, humanos e algoritmos vai criar 97 milhões de empregos. Então, a gente tem que estar olhando para esse momento, que máquinas, humanos e algoritmos têm a contribuir para a geração de novos empregos. Então, com relação a esse relatório, eu deixo o link aqui para que vocês possam se inteirar um pouquinho melhor sobre quais elementos eles trazem sobre as soft skills. Mais uma informação que eu resgatei aqui, que eu acho super importante para a gente refletir, é que 40% das habilidades consideradas essenciais hoje nos profissionais irão mudar. E 50% dos funcionários precisarão de requalificação nos próximos 5 anos. Então, isso nos coloca em movimento e numa soft skills que se chama aprendizado contínuo. E aí, para falar dessas competências fundamentais, tem aqui uma porção delas em que esse relatório do Fórum Mundial nos traz sempre atualizações. Então, lá em 2016, ele dizia assim para a gente, que o pensamento analítico, a capacidade de resolver problemas complexos, eram as soft skills que eram mais requeridas no mercado de trabalho. E esse relatório de 2020 nos traz outras competências
a complementar, que são a criatividade, a resiliência, a aprendizagem ativa ou o aprendizado contínuo, que eu acabei de comentar com vocês, a habilidade em autogestão e a tolerância ao estresse. E aqui cabe uma porção de reflexões, né, gente, sobre esse momento pandêmico que estamos vivendo, né? Então, se nós pensarmos em estresse, pensarmos em autogestão das emoções. Mas geralmente as canções duplicam, né? Vira um clipe, né? E eu queria mostrar um filme que eu amo, adoro, é O Bicho de Sete Cabeças, né? Que tem esse rapaz que, enfim, fuma maconha, então o pai dele interna ele, enfim, de uma forma horrorosa, ele vai conviver. É o Elivelton. Vamos seguir. Se você quiser comentar, você pode chamar novamente, tá? Que eu não consegui compreender, só escutei sobre o filme O Bicho de Sete Cabeças. Então, vamos lá. Então, até 2025, o que nós temos ainda de soft skills, de habilidades socioemocionais a desenvolver, né? Trago aqui uma porção delas, né, que são as 15 que nos trazem o relatório, mas eu coloco aqui em amarelo as que, de alguma forma, elas já vêm se transformando no nosso dia a dia, que são as habilidades socioemocionais, e trago aqui também em branco as habilidades técnicas, que vão trabalhar em conjunto com as habilidades socioemocionais para que nós possamos nos tornar profissionais cada vez melhores e mais sintonizados com o que o mercado de trabalho exige. Então, aqui é para a gente ter um olhar que, além das habilidades socioemocionais, tem habilidades técnicas que também fazem parte do nosso projeto de futuro, né? O nosso projeto de vida no mercado de trabalho. E quais são as soft skills que nós trabalharemos aqui nas próximas 2 semanas, terças e quintas? A autoconsciência com a autogestão das emoções, que falaremos hoje, a escuta ativa, né? Junto com a comunicação clara e assertiva, uma atitude mais positiva, né? E empatia, trabalho em equipe e negociação e mediação de conflitos. Então, eu quero trazer aqui para vocês muitas cenas de cinema para que a gente consiga enxergar e nos reconhecer nessas cenas. Então, essa é a nossa proposta para os nossos 4 encontros. E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente desenvolve novas habilidades? Assim, tem que estar se dedicando, né? No meu modo de ver. Se dedicando, Ronilson, participando de um encontro como hoje à tarde pode ser uma possibilidade? Positivo. A gente precisa, Ronilson, estar disposto, né? Então, para desenvolver uma habilidade socioemocional, né, de autoconsciência e de autogestão das emoções, nós precisamos estar dispostos a isso. Por quê? É fácil se conhecer, gente? Todo mundo aqui se conhece 100%, sabe exatamente como funciona? Mas é uma preocupação, né? Porque quando nós não conduzimos a nossa vida, quando nós não nos conhecemos profundamente, a gente está sujeito a que os outros digam o que nós temos que fazer na nossa vida. Eu vou repetir para vocês. Quando a gente não se conhece, a gente deixa a nossa vida nas mãos do outro para que o outro decida o que nós devemos fazer da nossa vida.
E aí, o que vocês acham dessa afirmação? É totalmente correto. Né, Ronilson? Se eu não sei quem eu sou, qualquer um que diga o que eu tenho que fazer, tá valendo, né? Alguém está comandando a minha vida, né? E eu não sou sujeito da minha própria vida. É verdade, sim. Então, aqui fica uma oportunidade para a gente aproveitar esse encontro, né? Então, para saber qual habilidade a gente deve priorizar, qual habilidade eu priorizo, eu preciso, primeiro, entender o que a função, a minha função atual ou a função a qual eu quero me candidatar, ela demanda mais, né? E para eu conhecer da função, eu preciso conhecer se eu estou apto a essa função ou quanto eu preciso desenvolver para me desenvolver aptidões a essa função. E segundo, eu preciso entender o que eu já possuo e o que eu tenho a melhorar. Então, esses são os dois princípios. Primeiro, eu preciso entender o que a função, né, que eu desejo exercer requer como habilidade socioemocional, mas para isso eu também tenho que olhar aquilo que eu já tenho. E olhar aquilo que eu já tenho desenvolvido ou que eu preciso desenvolver é que faz parte da autoconsciência. Então, a nossa sessão de cinema de hoje é sobre autoconsciência e a autogestão das emoções. Então, eu convido vocês a pegar a sua pipoca e aproveitar os nossos próximos 60 minutos. E aí a gente entende assim, que sobre um equilíbrio emocional ou a autogestão das nossas emoções, significa ser capaz de controlar as nossas emoções e os nossos impulsos turbulentos para manter a efetividade sobre condições estressantes ou hostis. E aqui eu chamo a atenção que controlar as emoções e os impulsos não significa negar a existência deles, né? Então, controlar a raiva significa eu entender o motivo pelo qual eu sinto raiva e eu controlo os impulsos, eu controlo o meu comportamento. Mas negar a raiva é possível, gente? Você está sentindo raiva. Você tem como negar a raiva, falando, não estou com raiva? Ou você está sentindo muita alegria. Tem como você falar, não vou rir agora porque eu não estou sentindo alegria? Então, a gente não tem como reprimir as nossas emoções. Nós vamos senti-las, reconhecê-las e vamos controlar os nossos impulsos, controlar o nosso comportamento diante dele. E aí eu pergunto para vocês, como é que vocês lidam com o estresse? Eu jogo basquete. Você joga basquete, Ronilson? Para aliviar o estresse é só um basquete mesmo e um violão. Olha que legal, o violão é bacana também. Júlia, você não lida com estresse? O que você faz quando você está muito estressada? Só surto, diz a Júlia. Ó, a Amanda vai malhar, vai para academia, vai fazer exercício. Ó, meditação, música, escrever. Gabriel também está na música. A Maria Clara diz: eu respiro fundo e não falo nada até me acalmar. E aí eu pergunto para vocês: minha irritação se espalha e impacta as pessoas ao redor? Então, quando você está muito irritado, você acha que isso impacta as pessoas que estão ao seu redor? Nesse modo aí de ver, eu sou tranquilo. Se eu ficar muito chateado, eu já me afasto já das pessoas, para evitar já essa questão de
assim, de expor uma coisa que a pessoa não tem nada a ver, que é comigo mesmo, e a outra pessoa ter que sofrer as consequências. Eu já evito. Mas você acha que as pessoas sentem? Puxa, o Ronilson hoje está muito chateado. Você acha Não que fica afeta elas visível, de né? alguma forma? Fica visível, é notório, isso aí não tem nem como. A minha fisionomia já muda já totalmente. É isso aí. E o que os seus colegas diriam se perguntassem como você administra as suas emoções? Então, se algum amigo de vocês perguntasse, e aí? Tem qual RG? Oi, Júlia. Aqui tenho mais uma reflexão para vocês. O que meus colegas diriam se perguntassem como eu administro minhas emoções? Ó, o Vitor tá falando, eu não administro nada, não, só perco o controle. Então é isso que os seus amigos diriam, Vitor? Ah, o Vitor, ele não administra nada, não, ele perde o controle, ele surta. É isso? Eu administro a minha no silêncio. Quando eu tô calado é que o bicho tá pegando. Se eu estiver conversando muito, eu tô Ah, tranquilo. Se eu ficar em silêncio é porque o bicho tá pegando. então você administra se calando, é isso? Ó, Maria Clara tá falando, eu posso até não falar nada, mas a fisionomia entrega, né? Então vamos ver a nossa primeira cena aqui. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, que se chama Sete Vidas, com Will Smith, mas ele vale super a pena e a gente vai assistir agora uma cena de 5 minutinhos. Então vamos lá. Candidatos que cumprem seus critérios na região 5. Não esqueça, você não me conhece. Ezra Turner. Eu posso enviar uma nova encomenda de filete para o senhor. Não. Obrigado. Qual é seu nome mesmo, hein? Ezra, é isso? Isso, senhor. Eu só preciso do seu primeiro e último nome para acessar a sua ficha. Não, aqui, ó. Eu tenho Uma ideia melhor, Ezra. Eu vou pessoalmente levar de volta os bifes. Aí você vai ver o tipo de comida de cachorro. que tá tentando me empurrar. Eu acho que isso não vai ser necessário, senhor. Que tal começarmos pelo seu último nome? Thomas. E nem me pergunte sobre a carne de porco. Você já provou? Não, senhor. Eu não sou de comer carne de porco, mas eu ouvi maravilhas sobre a carne de porco. Ah, então você não come nada de porco, é isso? Não, senhor. Você é judeu. É por isso que você não come porco, Ezra? Será que poderia dizer o seu primeiro nome, senhor Thomas? Ben. Nenhum pedido para Ben Thomas. Opa. Peraí, que voz é essa? Eu não tenho nenhum pedido para Ben Thomas. Ezra. O que era aquela voz? Que voz, senhor? Ah, você é cego. Como, senhor? Só pode ser brincadeira. Brincadeira. Um vendedor de carne que é cego. Que não come carne. Essa é boa. Muito boa. Vem cá. Você já fez sexo na vida, Ezra? Isso é alguma pegadinha do pessoal da contabilidade? Eu tô tentando imaginar um vendedor vegetariano. Cego, que nunca fez sexo. Olha, eu só estava tentando ajudar o senhor. Você tá tentando Me ajudar? Um vendedor de carne cego tá tentando me ajudar? Pra falar a verdade, olha, eu tô me sentindo mal, Ezra. Porque eu olho em volta, sabe? E eu tô cercado por tanta beleza. E você não pode ver nada. Vem cá, isso é justo? Isso é justo pra você, Ezra? Pelo menos sabe de que cor é o mar? Sabe? É azul, senhor. É azul. Senhor, fala o que tá com vontade. Fala o que você quer falar. Obrigado por ligar para a Carne Cheyenne. Isso não é o que quer falar. Covarde!
Covarde! Vendedorzinho de carne. Cego e vegetariano. Fala o que dá Passa vontade, bem, Sr. fala. Thomas. E aí, gente? Tem autogestão das emoções nessa cena? Eu já assisti ele já na íntegra, ele é show de bola esse filme aí. Mas você acha que nesse momento, Ronilson, o Ben Thomas tinha autogestão das suas emoções? Ele tava camuflando, né? Que ele tava querendo despertar a ira do outro lá e Ó, Maria Clara está falando, coitado do vendedor, né? Mas o Ben Thomas, ele tinha consciência das emoções? Ele tinha consciência do que ele estava sentindo naquele momento? O que vocês acham? Ó, a Luana está falando, nenhuma, a Larissa, nenhuma. Ele sabia dizer qual era o sentimento dele naquele momento? A gente pode olhar e falar, olha, ele estava com raiva, né? Maria Clara está falando, não, só queria alguém para brigar com ele. Ele tinha consciência do sentimento que ele estava vivenciando? Se era raiva, raiva de quem que ele estava sentindo? Porque nessa cena a gente só consegue ver que ele está explodindo, né? E comprando briga com o vendedor, com o Ezra. Mas ele sabe do motivo em que ele está com raiva? E aí fica aqui a reflexão para a gente. Quantas vezes a gente não para reconhecer a nossa emoção, saber o que nós estamos sentindo e o quanto a gente devolve isso para o mundo, o quanto a gente devolve esse sentimento para as outras pessoas. Então, aqui fica a importância da gente reconhecer quais são as nossas emoções. Eu estou com raiva, por que motivo? Eu estou triste, por que motivo? Eu estou com medo, por qual motivo? Então, a autogestão das emoções, ela trata de ser capaz de manter as suas emoções sob controle quando você está perturbado, né? Incluindo ser capaz de controlar as suas explosões, calmamente discutir as divergências e evitar atividades que vão te colocar em um período de autopiedade, de vitimismo ou de pânico. Então, a autogestão das emoções, ela é o oposto do surto, né? De uma crise emocional por conta de um sentimento, de uma sensação não reconhecida. Vamos olhar mais uma cena? Aqui é o filme Um Senhor Estagiário. E aí a gente vai identificar aqui se nós temos autogestão dessas emoções. Então estou aqui me candidatando para estagiário, porque quanto mais penso nessa ideia, mais incrível acho que é. Adoro a ideia de ter um lugar para ir todo dia. Quero a conexão, a animação, quero ser desafiado e acho que quero ser necessário. A parte técnica pode demorar um pouco para desvendar. Tive que ligar para o meu neto de 9 anos para perguntar o que era uma saída USB. Mas chego lá, quero aprender. Também quero que saibam que fui um homem de empresa a minha vida toda. Sou leal, de confiança e sou bom numa crise.
E eu adoro que estejam aqui no Brooklyn. Vivi aqui a minha vida toda e sinto que não estou tão moderno para continuar morando aqui. Então isso pode me ajudar. Li uma vez que os músicos não se aposentam. Eles param quando não há mais música neles. Bom, eu ainda tenho música em mim. Eu tenho plena certeza disso. E aí, o nosso senhor estagiário tem conhecimento sobre as suas emoções? Ele externou bem, né, as suas emoções. Vocês acham que ele estava ansioso por uma entrevista de emprego? Ou ninguém fica ansioso por uma entrevista de emprego? Aparentemente ele estava bem calmo. Se expressou bem. Ele pode estar, Ronício, ele pode estar ansioso, mas ele tem a autogestão da sua emoção. Então, é claro que ele está ansioso quando ele vai para o neto dele questionar sobre o que é uma porta USB, né? Já se precavendo de uma possível pergunta na sua entrevista, né? E ele consegue dizer, olha, eu sou bom nisso, olha, eu preciso melhorar nisso daqui, eu sei fazer isso, eu ainda tenho potencial para essa situação. Então, ele sabe reconhecer quais são os seus pontos. Então, tem a autoconsciência envolvida. Mas vamos ver como é que ele se sai dessa entrevista. Vamos fazer algumas entrevistas hoje, Ben. Queremos ter certeza de que seja bom para nós dois. Nosso lema não é apenas negócios, então esperamos que você se divirta aqui. É a primeira vez que contratamos estagiário sênior. Então algumas perguntas podem não corresponder ao seu perfil, mas vamos fazê-las mesmo assim. Tudo bem? Pode mandar. Muito bem, ótimo. Onde você estudou? Em Northwestern. Meu irmão fez Northwestern. Provavelmente não na mesma época. Talvez não. Ele se formou em 2009. Turma de 65. Uau! E em que se formou? Você se lembra? E depois da Northwestern, você foi para... Fui trabalhar na Dex One. Tudo bem. E eles faziam... Listas telefônicas. Eu era responsável pela edição da lista física. Fiz isso durante 20 anos e antes fui vice-presidente de vendas e propaganda. Então, ainda fazem essas listas? As pessoas não procuram as coisas no Google? Acho que sim, mas antes era assim que se conseguia um número. Não, eu entendo. Então, 40 anos na companhia de listas. Isso é incrível, sério. Tudo bem, Benjamin? Agora eu vou fazer a pergunta que revela mais sobre os nossos estagiários. Então eu quero que você pense bem para responder essa. E não tenha pressa. Onde você se vê daqui 10 anos? Quando eu tiver 80. Claro. Tanto faz. Peraí. Eu não percebi que tinha 70. Essa pergunta não funciona pra você, né? Então vamos riscar essa aqui e continuar. Você manda, Justin. Tudo bem, essa já era. Você tá ótimo a propósito. Muito bem. E você é mais que qualificado pra vaga. Na verdade, é qualificado demais. E ficamos muito impressionados. Você fez ótimas entrevistas, ótimo vídeo. Você passou bem. Parabéns. Você é estagiário. Carne escolhida do jeito que você... E aí, como é que vocês se sentiriam no lugar do Ben fazendo essa entrevista, gente? Como é fazer uma entrevista de emprego? É algo tranquilo para a gente? Ser testado com perguntas? Questão de idade é um tanto quanto constrangedor, sei lá. É só a questão de idade? Todo mundo é mais novo do que o cara lá para poder entrevistar ele. Vocês acham que ele se sentiu constrangido em algum momento? Onde ele se via com 10 anos. Daqui 10 anos, né? Ó, a Maria Clara falou, a entrevista não foi adaptada para o perfil dele, né? E aí, como é que ele se sente naquele momento? Sendo testado por um
profissional muito mais jovem do que ele, né? E tendo que se sair bem numa entrevista, porque ele quer ser um senhor estagiário. Então, a gente percebe aqui que precisa ter muito autocontrole, né? A autogestão das emoções. E aí a Maria Clara falou, ele não pareceu desconfortável. Por que será que ele não pareceu desconfortável? Será que ele se conhecia ao ponto de saber exatamente o que ele queria, o que a vaga queria e quais habilidades eles tinham? Lembra que eu comentei com vocês antes? São 2 passos. Um, eu saber o que essa função exige enquanto habilidades e olhar quais habilidades eu já tenho desenvolvidas, né? Então, a gente consegue identificar isso nessa cena. E aí, a Maria Clara colocou aqui o autocontrole, a autogestão das suas emoções. Então, a autogestão, ela é fruto do autoconhecimento. A gente não consegue dissociar autogestão de autoconhecimento. Eu só consigo gerir as minhas emoções se eu conheço as minhas emoções. Se eu sei aquilo que vai me causar tristeza, que vai me causar medo, que vai me causar ansiedade, que vai me causar algum desconforto. Eu só consigo gerir as minhas emoções se eu as conheço. Aquilo que me traz alegria, que me traz euforia, que me traz ansiedade. Enfim, elas não estão dissociadas. Então, se você se conhece bem, tem maior facilidade em se autogerir. E aí, falando sobre medos, né? Por exemplo, ao compreender aquilo que te assusta, você passa a lutar ou se afastar daquilo que é um gatilho para despertar essa sensação. Então, quando eu conheço aquilo que me gera medo, eu passo a lutar para me afastar desse medo. E isso é autoconhecimento. Aqui, conta para mim, alguém tem medo? Esse momento que a gente está vivendo é um momento de sentir medo de algo? Isso, a Luana falou, acredito que sim, a Maria Clara colocou. Eu acho que todo mundo tem medo de alguma coisa, né? E como é que a gente reage diante do medo? Algumas pessoas se paralisam diante do medo, outras pessoas invocam outros sentimentos, né? De tristeza, de pânico, de crise. Mas qual é a importância disso? Da gente saber, conhecer o que nos causa medo, para sabermos como lidar com o medo. E aí eu vou trazer uma cena aqui do Batman Begins, que é um filme, né? Para quem gosta, sensacional para a gente poder ver como é que o Bruce lida com o medo. É mais alto do que aparenta nos jornais, Sr. Wayne. Desarmado? Que insulto. Podia ter agradecido por escrito. Não vim aqui agradecer. Eu vim para mostrar que nem todos têm medo de você. Só aqueles que me conhecem. Olhe em volta. Você vai ver 2 vereadores, um sindicalista, 2 policiais de folga e um juiz. Eu não hesitaria em estourar seus miolos bem aqui agora, na frente deles. É o tipo de poder que não se pode comprar. Este é o poder do medo. Não tenho medo de você. Porque acha que não tem nada a perder. Mas não pensou direito. Você não pensou na sua amiguinha lá da promotoria. Não pensou no seu velho mordomo. Pessoas do seu mundo
tem muito a perder. Você pensa que como sua mamãe e seu papai foram mortos, conhece o lado cruel da vida, mas não conhece. Você nunca sofreu com o desespero. Você é Bruce Wayne, o príncipe de Gotham. Você teria que ir muito longe para achar alguém que não o conhecesse. Então, não me venha com a sua raiva, tentando provar algo a si mesmo. Este é o mundo que você nunca vai entender e sempre se teme aquilo que não se entende. Vamos. Você é ousado, garoto, eu devo admitir. Mais do que o seu pai, pelo menos. Na cadeia, tio me contou sobre a noite em que matou seus pais. Disse que seu pai implorou por misericórdia. Implorou. Como um cão. Vem. O que a gente pode entender dessa cena, gente? Vocês acham que o Bruce tinha medo de algo? Medo, ódio, dor, tudo junto. E como é que estava a autogestão das emoções? Controlou bem. E aí, qual a fala que fica aqui pra gente? A gente só tem medo daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não sabe enquanto sentimento. E aí aqui fica uma reflexão para a gente. Do que a gente tem medo? Ó, a Maria Clara está colocando medo da pessoa, não, né? Mas medo de algum sentimento dele. Então, ele sabe que está invocando alguns outros sentimentos dentro dele. E aí, a gente pode olhar a raiva que ele estava sentindo. Mas quem conhece essa história do Batman sabe que desde o princípio ele tinha medo dos morcegos, né? E aí, pelo medo dos morcegos, ele acaba passando por uma situação com os pais, onde os pais morrem, né? Ele tem essa clareza do sentimento. Ele vivenciou a tristeza pela perda dos pais, ou ele transformou a tristeza pela perda dos pais em um sentimento de raiva e de vingança. Então, isso aqui é para a gente começar a perceber quais são os nossos sentimentos. É sentimento de tristeza? É um sentimento de raiva? É um sentimento de medo? E o que a gente está fazendo com isso para que isso não se torne um gatilho e ative sempre o nosso medo? Então, quando a gente conhece o que nos causa o medo, isso nos faz ter forças para enfrentar e evitar esses gatilhos. Vocês concordam com isso, com essa afirmação? Como é que vocês têm enfrentado os seus medos? Eu, por exemplo, tenho muito medo de ficar doente, né? Eu tenho muito medo de ser contaminada pela Covid. O que eu faço com esse medo? Né? Ele pode ser um medo paralisante ou ele pode ser um medo que, com autoconsciência, eu me cuido para não me contaminar. Então, é importante conhecer o medo. É importante conhecer aquilo que te causa medo.
Então, em termos de carreira, quando nós falamos sobre carreira, a autogestão emocional ela é importantíssima para tomada de decisão e momentos de crise, por exemplo. Então, ter o autocontrole não é fugir das emoções negativas, né? Porque fugir das emoções negativas é o que nós falamos antes, de reprimir os sentimentos. Então, o autocontrole, ele significa conhecer as emoções e lidar com essas emoções, controlar os nossos comportamentos e os nossos impulsos. Então, é claro que a gente está sempre numa busca incessante pela felicidade, né? O que acaba gerando uma certa angústia e medo também diante do que vem pela frente, né? Então, dando a impressão de que somos os únicos a não conseguir. Então, é claro que a gente está sempre pensando na felicidade, mas a gente muitas vezes sente uma angústia, um medo. Será que eu serei bem-sucedido na minha carreira? Será que eu vou conseguir um estágio, um emprego, ou abrir meu próprio negócio, né? Então, essas dúvidas, elas podem nos dar a impressão de que a gente não vai conseguir, de tamanha a ansiedade que a gente coloca nessa reflexão. E aí eu vou trazer aqui uma última cena para nós discutirmos sobre o gênio indomável. O que é isso? Um passeio romântico entre dois homens? Muito bonito. Você acha que os cisnes são um tipo de fetiche ou você costuma passar parte do seu tempo aqui? Eu pensei no que você me disse outro dia, sobre o meu quadro. Passei uma noite inteira pensando naquilo. Aí me ocorreu uma coisa. E eu pude dormir tranquilamente. E aí não pensei mais em você. Sabe o que me ocorreu? Não. Que você é só um garoto. Não tem a menor ideia daquilo que fala. Obrigado. Tudo bem. Você nunca saiu de Boston? Não. Se eu lhe perguntar sobre arte, você vai ter um conhecimento superficial que leu em livros. Michelangelo. Sabe tudo sobre ele. Ótimo trabalho, muita inspiração, muita esperança, orientação sexual e tudo mais, certo? Aposto que não sabe o cheiro que tem a Capela Sistina. Na verdade, nunca esteve lá olhando para aquele teto maravilhoso. Olhando. Se eu perguntasse sobre mulheres, você enumeraria aquelas que lhe prestaram favores pessoais. Pode até ter transado algumas vezes. Mas não sabe dizer qual é a sensação de acordar ao lado de uma mulher e sentir-se realmente feliz. Você é um durão. Se eu lhe perguntar sobre Shakespeare, você provavelmente vai me passar a experiência que teve com amigos. Você nunca passou por nada. Nunca teve um amigo com a cabeça em seu ombro, respirando com dificuldade, precisando de ajuda, perdendo a saúde. Se eu lhe perguntar sobre amor, eu imagino o que vai dizer. Mas você nunca teve uma mulher toda vulnerável nos braços, com quem você pudesse se comunicar só com os olhos. Como se fosse um anjo colocado na terra só para você. Lutando com o que lhe sobrava de saúde. Achando que você poderia ser um anjo dela. Achando que você poderia estar ao lado dela para sempre. Suportando tudo. Até o câncer. Você não sabe o que é ficar sentado em um hospital durante 2 meses, segurando a mão dela. E um médico podendo ver em seus olhos que o horário de visitas não fazia sentido para você.
Você não sabe o que é a perda. Porque ela só ocorre quando você ama alguém mais do que você mesmo. Duvido que você tenha amado seu pai ou alguém tanto assim. Eu olho para você e não vejo um homem inteligente e confiante. Eu vejo um garoto metido, briguento e assustado. Mas você é um gênio, Will. Ninguém pode negar isso. Ninguém pode avaliar o quanto você é profundo. Mas você presume que sabe tudo a meu respeito só porque viu o meu quadro e resolveu acabar com a minha vida. Você não sabe nada, não é? Acha que eu tenho condições de saber como foi sua vida, como você se sente, quem você é, só porque eu li Oliver Twist? Isso diz respeito a você? Pois olha, eu não dou a mínima para nada disso. Quer saber por quê? Eu não posso saber nada sobre você só lendo alguma porcaria de livro. A menos que queira me falar sobre você, quem você é. E eu estou fascinado. Pode se abrir. Mas não quer fazer isso, não é, chefe? Está aterrorizado. O que poderia dizer? Acabou nosso tempo. E aí, o que a gente pode interpretar dessa cena, gente? Alguém nessa cena estava praticando autoconhecimento? O professor, ele sabia o que ele estava falando, ele teve que refletir, olhar para dentro de si, para que ele pudesse reconhecer a afronta que o aluno havia feito a ele, certo? E aí ele começa a trazer questões do seu sentimento e colocando para o aluno. Como é que estava o sentimento desse aluno? Quem pode me trazer aqui a sua percepção? A princípio, ele estava achando que ele era o dono da razão. E quando o professor expôs a linha de pensamento dele, ele pegou e já ficou emudecido, porque já não tinha mais argumentos suficientes para debater com o cara. Esse aluno, ele se conhecia? A gente pode dizer que uma das características dele era o autoconhecimento, Ronilson? Até o momento ele achava que sim. Aí depois que o cara expôs tudo na cara dele, ele já ficou meio apreensivo. Nem ele sabia mais o que ele queria. Nem ele se conhecia. Então, essa cena aqui, a gente também pode pensar naquilo que eu comentei com vocês lá no comecinho. Quando a gente não se conhece, não conhece as nossas emoções, a gente permite que o outro nos diga aquilo que ele acha. E o quanto que a gente vivencia de autojulgamento, gente? O quanto que nós praticamos o julgamento do outro porque nós não nos conhecemos. A gente faz isso ou não? A gente julga o outro? É da natureza humana, né? Ó, a Luana está falando, é muito mais fácil apontar o dedo para o outro do que olhar para dentro de si. Mas muitas vezes, Luana, aquilo que a gente aponta no outro é algo que a gente não consegue olhar para dentro da gente. Então, por exemplo, quando a gente fala, não, porque fulano é um mentiroso.
a gente está olhando para dentro da nossa verdade ou a nossa mentira, aquilo que a gente está mentindo? É claro que Nayara não. está falando. Oi, Luana. Às vezes a gente acaba reconhecendo o erro no outro, mas esquece que o mesmo erro que o outro comete, a gente também. Por isso que eu digo, é muito mais fácil apontar o dedo para alguém do que reconhecer que eu tenho esses defeitos também. Porque olhar para dentro da gente dói. Vamos dizer Então, assim. Luana, mas será que dói mesmo? Por que que dói? Dói porque a gente percebe, por exemplo, eu, quando eu era mais nova, eu tinha esse negócio de ser a dona da razão. Tanto que eu me sentia muito bem quando os outros falavam, você tem razão. Eu não disse? Mas quando admitir que eu estava errada, era um problema muito grande para mim. Por exemplo, né? Porque você acaba perdendo aquilo de, nossa, eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, sensata, eu sei o que eu estou falando, e você acaba perdendo esse discernimento. Tipo, eu também erro, eu não estou certa todo o tempo. Eu não tenho... Existe alguém, Luana, que está certo todo o tempo? Nunca. Ai, não é? Sobre humano, não é? Exatamente. Faz parte do ser humano errar, correto? Sim. E é esse o problema, como eu tinha dito, olhar para gente, para dentro da gente dói. E reconhecer os nossos defeitos, os nossos erros, é muito mais difícil do que reconhecer as nossas qualidades. E você não acha, Luana, por exemplo, que ter a autoconsciência de saber que nós não estamos certos 100% do tempo, isso também não traz para a gente um alívio? É uma libertação. Não traz para a gente uma libertação? Exatamente. Puxa, eu sou humana, né? Então, eu também estou permitida a errar, porque eu não acerto 100% das vezes. Então, quando a gente se autoconhece, né, a gente também sente uma certa liberdade em agir, né? O que a gente fala é assim, quando a gente aponta o dedo, como você trouxe, quando a gente aponta o dedo para o outro, muitas vezes é porque a gente não quer reconhecer aquilo que incomoda no outro que está dentro da gente. Então, é um medo que a gente sente, mas é um medo infantil, é um medo imaturo, é uma fantasia, né, de que isso vai ser ruim. Mas o que nós estamos falando aqui é o contrário. Não é ruim reconhecer os nossos sentimentos, porque ele também nos dá liberdade. Ele nos dá liberdade, inclusive, para modificarmos o nosso comportamento. Então, o julgamento, ele nos traz um olhar para fora, mas ele nos traz muito mais um olhar para dentro. Mas, de novo, como nós comentamos no começo, a gente precisa estar disposto a olhar para dentro. E este movimento é que não é fácil. Então, não é que é difícil reconhecer que eu tenho medo, não é que é difícil reconhecer que eu sofro de ansiedade. Não, o difícil é a gente reconhecer e a gente tomar uma atitude. O que nós vamos fazer com isso que nós estamos descobrindo? Então, a Nayara colocou aqui, muitas vezes a gente acaba julgando por querer ser parecido e não conseguir. Olha que importante isso aqui, Nayara. Aí, será que a gente para reconhecer o nosso sentimento de inveja? Oi, gente. Vai que é outra pessoa. Sério, vai que eles mandaram e-mail para um monte de gente. Oi, Pablo. Então, olha só, gente, que importante que a Nayara colocou aqui, Muitas vezes a gente acaba julgando o outro por querer ser parecido e não conseguir. E o nome disso é inveja, né? Eu quero tanto ser como o outro, mas eu não posso reconhecer que eu sinto inveja, não é isso? A gente aprendeu desde criança, a gente não pode sentir inveja.
Mas isso é real ou isso é uma fantasia? A gente sente inveja? Ou ninguém sente inveja aqui, gente? Então, a gente vai falar o seguinte, que a autogestão é a capacidade de lidar com os nossos altos e baixos, de estabelecer limites para esses sentimentos altos e baixos e desfrutando dos benefícios de cada uma das fases. E aí eu deixo aqui para vocês algumas dicas de hoje. Procure pessoas da sua confiança. Converse com essas pessoas sobre os seus sentimentos. Os seus pais, amigos, um profissional que você confie. Mas fale do seu sentimento para uma pessoa que você tenha confiança. Procure profissionais que possam te apoiar nesse processo de reconhecimento. Seja um terapeuta, seja um professor, seja o seu mentor no trabalho. Encontre um hobby, né? Vanessa trouxe a música, o Ronilson trouxe o basquete. Então, encontre um hobby, uma arte, um contato com a natureza. Experimente meditação, yoga e mindfulness para te trazer para o momento presente, para tirar a gente da fantasia e nos trazer para o momento real. Escreva um diário registrando os seus sentimentos. Ele é só seu. É um momento para você se reconhecer. Vou deixar aqui para vocês uma fonte de pesquisa. Então, tem um vídeo bacana para vocês assistirem sobre inteligência emocional. Tem um podcast para vocês também se apropriarem da inteligência emocional. E tem aqui um artigo também para que vocês conectem a inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? É eu reconhecer os meus sentimentos, a autoconsciência, e eu saber o que fazer com os meus sentimentos, que é a autogestão das emoções. E aí, para finalizar, eu vou colocar um último trecho de um filme, que é um filme que nos traz essa reflexão. Eu posso sentir raiva? Eu posso sentir inveja? É permitido tal sentimento? Já olhou para uma pessoa e pensou o que passa na cabeça dela? Eu sei. Pelo menos na da Riley. Olha ela. Oi. Riley. Ah, que fofa. É a nossa princesinha. Uau. Foi incrível. Só a Riley e eu pra sempre. Quer dizer, por 33 segundos. Sua tristeza. Oh, que bom. Eu sou a alegria. Oi.
Pode tirar a mãozinha? Muito obrigada. E esse foi só o começo. Depois, a sala de comando virou uma feira. Muito bem, legal, tá tudo tranquilo, muito bom. Não, vira, não! Cuidado! Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Calma. Ah, passou. Beleza. Oh, obrigado, valeu, minhas fãs. Minha vez! Oh, papá, abre a boca. Isso é novo. É perigoso? O que é isso? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. O que é isso? Essa é a nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene. Física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis! Eca! Eu salvei nossas vidas. De nada. Riley, se não jantar, vai ficar sem sobremesa. Peraí, eu ouvi ele dizer sem sobremesa. Esse é o Raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Tá. A gente aceita. Depois que você encarar essa... Riley, olha o aviãozinho. Olha o avião. O aviãozinho vai pousar. Aviãozinho. A tristeza vocês já viram. Ela... Eu não entendo bem o que ela faz. E eu já olhei e não posso mandar ela embora. Então, tudo bem. Tudo ótimo. Tudo certo. Enfim, essas são as memórias da Riley. E a maioria delas é alegre, modéstia à parte. Mas as mais importantes ficam aqui. Eu não quero ser muito técnica, mas essas são as memórias básicas. Então, gente, essa última cena do Divertidamente, ele traz para a gente de forma bem lúdica aquilo que está dentro da gente desde criança, que são todas as nossas emoções. É a alegria, é a tristeza, é o nojo, é a raiva, é o medo, enfim, todas essas emoções estão dentro da gente desde criança. E aí eu deixo aqui a reflexão para vocês. O quanto que nós sufocamos ou reprimimos essas emoções, mas que continuam dentro da gente, né? Nós nascemos e desenvolvemos com essas emoções. Então, quanto mais olharmos para essas emoções e reconhecermos que elas fazem parte da gente, mais capacidade e habilidade nós teremos para gerir essas emoções. Então, eu espero que esse momento seja apenas o início de uma grande reflexão de cada um de vocês para dentro dos seus sentimentos, da sua, né, emoção, e que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso na quinta-feira e na próxima semana. Então, eu queria agradecer realmente a presença de cada um de vocês e pedir a gentileza, se puderem, preencher o registro de participação, que eu vou colocar aqui no chat. É importante para mim que vocês demonstrem as suas emoções através desse formulário. Então, estou aqui à disposição de vocês, se vocês quiserem discutir algo mais, se não, nos vemos na quinta-feira para falarmos um pouquinho sobre outras habilidades, né, que o Fórum Mundial nos traz. Reflexões para o mercado de trabalho. Até quinta, muito obrigada. Obrigada. Tchau, Alexandre, Augusto, Maria Clara, Joilson, obrigada pela participação de vocês, Gabriel.
Obrigada, Larissa, pela sua presença. Nayara, obrigada também. Queria aproveitar para agradecer a Tabata por todo o seu apoio, viu? Muito, muito, muito importante. Por nada, às ordens. Ai, obrigada, Van. Muito bom ter você por aqui. Ju, obrigada pelo convite. A gente se vê na quinta-feira, então. Obrigada, Mi. Obrigada, Mi. Valeu. Beijo. Você é maravilhosa. Beijo. Beijo, gente. Até quinta-feira. Espero que todos estejam aqui. Até mais. Ô, Nilson, obrigada pela sua participação, viu?